Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião dos Super-Heróis. Sempre que falamos aqui sobre os super-heróis, aparece um personagem que vem imediatamente à nossa memória. Esse personagem é o Superman. Ele é o super-herói por excelência. Nascido em um planeta moribundo, o Kal-El bebê é enviado para a Terra em um foguete. Logo ao chegar à Terra, ele é adotado por Jonathan e Martha Kent e é batizado como Clark Kent. Essa história a gente já conhece, mas com o passar do tempo, o garoto desenvolveu uma série de poderes fantásticos. Ele conseguia correr mais rápido do que qualquer veículo existente na época, ele tinha uma força descomunal e o que mais impressiona desde sempre, desde o início, é que ele pode voar. Mas olha, nada disso é suficiente para fazer um personagem permanecer por tanto tempo na consciência cultural da sociedade. Existem muitos personagens na literatura e na mídia que podem e realizam de fato proezas incríveis. Na verdade, durante a era de ouro dos quadrinhos, que vai desde o final dos anos 1930 até o início dos anos 1950, apareceram vários clones do Superman que compartilhavam parte dos seus poderes. De todos esses clones, talvez o que mais se aproximou do Superman foi o Capitão Marvel, que a DC conseguiu processar e impedir a publicação do personagem por vários anos. Ainda hoje, quando alguém menciona o termo super-herói, quase ninguém pensa no garoto que grita Shazam para em seguida sair voando por aí. E quase ninguém pensa imediatamente naquele bilionário com uma armadura brilhante e cheia de gadgets, ou no adolescente picado por uma aranha radioativa. As pessoas quase sempre pensam no filho do fazendeiro do Kansas que pode voar. Assim, acaba que o Superman tem com certeza um certo monopólio sobre o termo super-herói. Mas a razão para a permanência do Superman no imaginário moderno parece um pouco mais profunda e bem mais complexa. O Superman não é popular simplesmente porque ele foi o primeiro super-herói. Embora antes dele já existissem personagens fantasiados, o Superman foi o primeiro a encontrar tanta popularidade e aclamação pública na definição do gênero de ficção de super-heróis. O mais famoso e conhecido desses super-heróis que antecederam ao Superman foi um personagem chamado Fantasma. Era uma tira de jornal que começou a ser apresentada em 1936, portanto 3 anos antes da chegada do foguete do Superman à Terra. O personagem fantasma apareceu em uma infinidade de histórias em quadrinhos, tiras de jornais, programas de televisão e até em um filme de ação realizado em 1996. Mas a verdade é que o Superman, em sua popularidade que já dura tantos anos, representa a nossa própria ideia do tipo de herói que nós, como sociedade, gostaríamos de ser. Poderoso sem ser arrogante, gentil sem ser orgulhoso e completamente bom. E aqui, nesse ponto, vai ser útil definir o que é um super-herói antes de examinar como o Superman contribuiu para moldar essas definições e como outros personagens usaram o seu exemplo, de alguma maneira, para ajudar a definir e qualificar melhor o termo super-herói. Muito bem, essa definição de super-herói tem 2 partes, o super e o herói. Super é um adjetivo, e pelo dicionário, nós sabemos que alguém é super quando leva as características do seu tipo a um grau extremo ou excessivo. Nas primeiras aparições do Superman, em 1940, essa definição de super se encaixava nas características do herói. Ele era o Superman, mais rápido do que uma bala de revólver, mais poderoso que uma locomotiva, capaz de saltar edifícios altos com um único salto. O super-homem milagroso era pouco mais do que o extremo físico das capacidades humanas. Um ser humano normal pode correr, mas o Superman pode correr mais rápido do que uma bala. Os seres humanos podem ser fortes, mas o Superman pode parar um trem com as próprias mãos. Um humano pode saltar cerca de 1 metro, mas o Superman pode saltar a uma altura 1000 vezes maior. O Superman original, lá de 1939, tinha apenas as habilidades de um semideus. Era um ser humano levado a um extremo inacreditável.
Só mais tarde, depois de algum tempo e com as vendas crescendo, outros poderes fantásticos começaram a se manifestar. Hoje em dia, esse adjetivo super, no contexto dos super-heróis, ainda significa algo além do humano, embora também possa, sem dúvida nenhuma, significar alguém mais avançado tecnologicamente. Faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive, able to leap tall buildings at a single bound, this amazing stranger from the planet Krypton, the Man of Steel, Superman. Empowered with X-ray vision, possessing remarkable physical strength, Superman fights a never-ending battle. Voar sem a ajuda de equipamentos, ter visão de calor e visão de raio-x são alguns dos poderes do Superman que foram adicionados depois e permanecem até hoje. Nenhum ser humano pode voar ou disparar laser dos seus olhos, mas o Superman pode. Ele está além do que é humano e isso se reflete na sua origem. Ele explicitamente não é humano. Ele é um kryptoniano, um alienígena de um planeta destruído que retira o seu poder do nosso Sol amarelo, um aspecto do nosso planeta diferente da estrela vermelha de Krypton. O Superman está aí para nos mostrar uma versão fisicamente perfeita de nós mesmos. Ele é o ideal impossível, o homem que pode fazer o impossível sem qualquer esforço. Nas histórias em quadrinhos, super passou a significar extraordinário, além da capacidade normal de um corpo humano ou algo sobrenatural. De muitas maneiras, essa definição se expandiu desde a sua criação em 1939. Existem agora mais poderes do que Jerry Siegel e Joe Shuster poderiam ter imaginado quando criaram o Superman. Hoje existem heróis que podem cavalgar em elétrons através das linhas telefônicas, outros que podem se comunicar telepaticamente com a própria Terra, e tem outros que podem distorcer a própria estrutura do espaço-tempo. E ainda tem aqueles que conseguem falar com os peixinhos. E tem a categoria na qual se insere o Batman. O Batman foi concebido como o oposto do Homem de Aço. Enquanto o Superman veio das estrelas para a Terra, foi criado por um casal de agricultores do Kansas e possuía poderes inalcançáveis para os humanos normais, o Batman era o garoto órfão que até pode ter herdado uma fortuna, mas não possuía nenhuma habilidade específica digna de nota, não possuía nenhum superpoder. O maior poder que ele tem é a sua mente, sua habilidade de pensar e analisar as situações. E quando ele estreou em 1939, ele era exatamente o super-herói que o Superman era. Mesmo que Bruce Wayne fosse humano, as coisas que ele fazia pareciam tudo menos coisa de humano. Embora os poderes do Superman crescessem, apenas o arsenal de dispositivos do Batman fez o mesmo, nunca o próprio personagem. Embora ele fosse uma criatura da noite, o Batman nunca ganhou a habilidade de desaparecer no ar ou de se transformar em um enxame de morcegos. Ele era simplesmente um homem usando sua inteligência e preparação para acompanhá-lo na sua própria cruzada pela justiça. Embora possamos seguir falando do Batman em detalhes mais tarde, eu trago o herói aqui apenas para observar que seu status de super-herói ainda hoje é constantemente debatido. Em certo sentido, ele é um verdadeiro super-herói, pois está no auge da sua capacidade física e mental humana, e ele é o nível máximo da resiliência e da determinação humana. Por outro lado, porém, esse status de verdadeiro super-herói lhe é negado, porque ele não tem nenhum dos poderes e habilidades extraordinárias que parecem ser necessários para um super-herói na definição de hoje. Isso porque o Superman elevou o nível de excelência para todo e qualquer super-herói. Por isso, uma definição mais ampla de super pode significar qualquer pessoa que consiga realizar proezas que estão além das capacidades dos humanos comuns. Já a definição de herói é um pouco mais complexa. A definição de herói é fundamental para o que constitui um super-herói. Qualquer um pode ter poderes e habilidades, mas muito poucos chegam a se tornar super-heróis. Muitos se tornam super-vilões e alguns se tornam super-anti-heróis, mas muito poucos podem reivindicar o título de verdadeiros super-heróis. O dicionário informa que herói é uma pessoa admirada por realizações e qualidades nobres. Superman também ajudou muito a moldar esse conceito de herói nos quadrinhos, mas não foi só ele quem moldou os super-heróis como um todo.
Ao contrário das superpotências que estavam chegando na década de 1930, embora eles já existissem de maneiras diferentes há muito tempo, os heróis eram personagens literários testados e comprovados. Um dos primeiros heróis que chegou mais perto do nosso conceito moderno de super-herói é o Beowulf. Beowulf foi um guerreiro famoso na antiga tradição inglesa, capaz de superar grandes provações e monstros para lutar por aquilo em que ele acreditava. Ele tinha força e inteligência incomparáveis na sua história, mas o que o diferenciava do resto dos homens era a sua capacidade de superar os obstáculos, independentemente de suas falhas ou de suas fraquezas. Mesmo na sua última batalha contra o dragão, Beowulf sobrevive o tempo suficiente para matar a criatura e ainda vislumbrar o tesouro de ouro que ele iria ganhar antes de morrer. Essa definição clássica do herói persistiu ao longo de toda a história humana. E ao longo da história do homem, apareceu repetidamente na mitologia, como a lenda do rei Arthur ou o ciclo Ragnarok na mitologia nórdica. O que faz um bom herói, pela definição clássica, é estar acima da multidão, tanto no sentido físico quanto no sentido moral, enfrentando desafios diretamente, muitas vezes com força física, e sendo capaz de superar quaisquer tipos de ameaça. A definição do herói mudou um pouco por conta de uma ênfase que se passou a ter na empatia e não tanto no poder que esse herói possa apresentar. Veja, por exemplo, Harry Potter ou Martin Luther King. 2 heróis, um fictício e um real. Enquanto Harry Potter era um bruxo com habilidades mágicas que o colocaram muito além de seus primos trouxas, os Dursleys, ele não era exatamente mais poderoso do que qualquer outro bruxo comum. Ele tinha as habilidades mágicas inerentes que se desenvolveram ao longo da narrativa, mas a sua verdadeira força estava nos relacionamentos que ele forjou durante todo o tempo que passou em Hogwarts. Ele não poderia derrotar o Voldemort sozinho, ele precisava que o resto da escola se juntasse a ele e enfrentasse o mal junto com ele. Da mesma maneira, o Dr. King foi um herói que nunca precisou de força física para alcançar os seus objetivos. Ele se opôs ao racismo no seu tempo através da força social e do envolvimento da comunidade, porque sabia que era moralmente errado e um retrocesso tratar alguém de maneira diferente com base na cor da pele. Em muitos dos seus discursos, ele condenou tumultos e violência física como formas de conseguir a empatia e a compreensão das pessoas para a sua causa. Embora esses dois sejam o oposto do arquétipo do herói clássico, eles, no entanto, se qualificam como heróis, talvez até mais poderosos. Também vale a pena notar aqui, a partir desses exemplos, que embora não tenham escolhido a violência como solução, Harry Potter e o Dr. King nunca se opuseram ao uso da força em defesa de si mesmos ou de outros quando a situação exigia. Potter frequentemente entrou em duelos de bruxos como Draco Malfoy ao longo do seu tempo em Hogwarts, e eventualmente cresceu para ser um Auror, o equivalente mágico de um policial. O Dr. King, desde sempre, defendeu protestos não violentos, mas nunca desejou que seu povo simplesmente se mantivesse indefeso, defendendo e mantendo várias armas de fogo em sua casa. Sua posição na sociedade americana lhe proporcionou um grande poder político, e se ele tivesse incitado a violência, talvez as pessoas o tivessem ouvido, como aconteceu com outro líder negro americano, o Malcolm X. Esses heróis nunca perderam seus poderes. Eles eram capazes de grande violência e destruição, mas escolheram um caminho pacífico e não violento, embora eles não fossem inofensivos. Eles eram simplesmente homens de paz. Dentro desse contexto, então, nós podemos definir com segurança um herói como um personagem com a capacidade de fazer o que é certo, que supera as provações colocadas diante dele e geralmente tem algumas conexões interpessoais que o enraizam na realidade. Superman é o super-herói original. Ele é o personagem que, por meio de uma imensa popularidade e estreita associação com o gênero, ajuda a definir o que é um super-herói. Ele, enfim, é um super-herói que é um modelo de como alguém deve agir. Ele é a figura do homem do futuro, um modelo de comportamento e idealismo que destaca sua importância dentro do universo dos super-heróis. Ele não apenas personifica os valores presentes nas histórias em quadrinhos, mas também os adapta à sua própria narrativa, influenciando outras histórias e personagens do gênero. A sua presença estimula uma reflexão sobre o significado de ser um super-herói, seja reforçando conceitos existentes ou desafiando-os, tornando uma figura central, inspiradora e definitiva no mundo dos quadrinhos. Um paradigma do super-herói, um super-paradigma.